Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir uma incongruência, pelo menos a meu ver, uma incongruência das maiores que observamos na igreja. Todo mundo concorda que a fofoca é um mal ruim. Mal ruim é óbvio, né? Não existe mal bom, mas um mal nefasto, não é isso? Algo que faz extremamente mal, causa grandes prejuízos. A fofoca, ninguém defende a fofoca, ninguém defende, né? Entretanto, pelo menos a meu ver, ou superficialmente, a impressão que nós temos quando olhamos para os disciplinados na igreja, são muito poucos, ou eu não conheço ninguém, por exemplo, que tenha sido disciplinado por causa da maledicência. E olha que eu já tenho 41 anos de ministério. É um bocado de tempo, né? Por que a gente acaba agindo assim? Concordamos que a fofoca é errada e faz mal, mas não punimos ninguém que é fofoqueiro. Eu tenho uma hipótese, uma teoria a respeito da razão, né, última desse nosso comportamento meio incoerente. Meio não, muito incoerente. Se eu acho que está errado, por que eu não puno? Por que eu não combato? Né? E a razão última, na minha opinião, seria porque de fofoqueiro e de louco todo mundo tem um pouco. Né? Então, se eu for punir os fofoqueiros, eu vou acabar me punindo também. Então, a gente fala mal, critica, reclama, né? Esperneia, principalmente quando é alvo das fofocas, mas e vai levando. Porque um dia eu fui alvo da fofoca, outro dia alguém vai ser alvo da minha fofoca e assim vai. Só que Jesus não concorda com isso, não. O Senhor Jesus disse que a gente não tem o direito de julgar ninguém e que para eu me incomodar com um cisco no olho do meu irmão, eu preciso tirar a trave que está no meu. Normalmente, nós fazemos a seguinte leitura desse texto. Ninguém se incomoda com a trave que está no meu olho e eu, em troca, não me incomodo com o cisco que está no teu. Tudo bem? Não, tudo mal. O que Jesus ensinou é que eu preciso tirar a trave do meu olho e ajudar o meu irmão com o cisco dele, porque Jesus não quer ninguém com olho ruim, né? Os olhos são a lâmpada do corpo, ele ensinou, e alimentam o coração. Se o coração só tem fofoca, é porque o olho é ruim. Vamos tirar a trave? Vamos tirar o cisco? Vamos começar agora? Que tal? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, que, como você sabe, é um presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Daqui a pouco a gente fala da AGRADE para você. Eu sei que você quer conhecer os dois pastores que vão conversar hoje conosco a respeito desse pecado tão pouco combatido e punido na igreja, que é a fofoca. O primeiro pastor é o parceiro do Vejam Só, o pastor Michel Dias. Ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Paz e graça, pastor Michel. Obrigado por voltar ao Vejam Só. Opa, é que normalmente o senhor senta lá, né? Boa noite, reverendo Weber, boa noite, pastor Gilberto, e a todos que assistem o Vejam Só. É uma grande alegria estar aqui para discorrermos e tratarmos os assuntos que dizem respeito ao Evangelho de Cristo, mas principalmente é um assunto que diz respeito à vida cristã prática, e é isso que nós precisamos aprender e elucidar em nome de Jesus. Então vamos começar aprendendo onde fica a igreja que o senhor pastoreia. A minha igreja fica no município de Arujá, no bairro Jardim Pinheiro, na rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza, número 403. Estamos lá fazendo a obra de Deus, abençoando o povo do Senhor e ensinando o caminho da salvação. Tem algum ponto de referência além de Arujá? É muito fácil, a Rua dos Mercados, você encontra a nossa igreja, prédio Laranjão, é impossível não enxergar. Tá bom, muito obrigado, pastor Michel. Sempre uma alegria. E hoje temos uma estreia, né? Pela primeira vez, obviamente, né? O nosso convidado da Igreja Presbiteriana do Brasil é o reverendo Gilberto Pires de Moraes. Ele pastoreia a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Ermelino, Matarazzo. Seja bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Tudo bem com o senhor? Graça e paz, pastor. Também pastor Michel.
uma alegria poder estar aqui. Na verdade, já estive aqui há alguns anos atrás, há uns 5 ou 6 anos atrás, participando de 2 temas. Mas fiquei muito feliz de poder ter recebido o convite e de poder compartilhar um tema que é tão importante para a saúde da igreja, né, nos dias de hoje. E a igreja que o senhor pastoreia fica em que endereço? Fica na rua Miguel Rachid, 280, Emerino Matarazzo. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos lá. Ele não é fofoqueiro, é jornalista. Então ele presta informações, pesquisa e informa. Estou falando do Zeca, que vai apresentar a diferença entre informar e fofocar. Vejam só. Um adjetivo que todos rejeitam, mas que poucos fazem alguma coisa para mudar essa característica. Atinge homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, seja na rua, na escola, no trabalho ou até, por incrível que pareça, na igreja. Eles estão espalhados em todos os lugares e são conhecidos como fofoqueiros. Às vezes, são pessoas próximas, de confiança, a quem contamos nossos segredos. Ou ainda, podem ser aquelas que preferem investigar para saber sobre a nossa vida. Mas em ambos os casos, o estrago é basicamente o mesmo. Sua intimidade exposta para todos, sem nenhuma restrição. Por ocasião da nossa conversão a Jesus, deixamos os grandes pecados, como por exemplo, mentir, roubar, beber, enganar, uso de drogas, entre outros. Pensamos sobre tudo isto de um modo completamente inofensivo, mas observemos a coisa um pouco mais de perto. Quantas vezes essas conversas estão cheias de julgamentos, de boatos, de ouvir dizer, sempre escondidos cuidadosamente atrás de um sorriso cristão. Um fofoqueiro é uma pessoa que tem informações privilegiadas sobre outras pessoas e revela essa informação àqueles que não precisam saber. A fofoca é diferente de compartilhar informações por 2 maneiras. Primeiro, pela intenção. Os fofoqueiros muitas vezes têm o objetivo de se elevar ao custo de fazer com que outras pessoas se pareçam más. Também exaltam-se como uma espécie de repositórios de conhecimento. A segunda maneira é o tipo de informação compartilhada. Os fofoqueiros falam dos erros, defeitos dos outros, ou revelam detalhes potencialmente embaraçosos ou vergonhosos sobre a vida alheia, sem o seu conhecimento ou aprovação. Mesmo se não tiverem má intenção, ainda assim é fofoca. Se todos concordam que a fofoca faz muito mal, por que esse pecado não é combatido nas igrejas? Qual a dificuldade em tratar esse tipo de pecado? Será que isso faz parte de um julgamento nosso, achando que fofoca é um problema pequeno ou até tolerável? Vejamos essas respostas agora, no debate de hoje do Vejam Só. Bem, o assunto hoje é uma das questões mais comuns, né? Tanto na igreja quanto fora dela, que é a questão da fofoca, da fermentação verbal, né? E conosco está o pastor Michel Dias, ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá no município de Arujá, que fica na Grande São Paulo. Como é que o senhor vê essa questão que nós estamos colocando? Por que a fofoca não é devidamente combatida, pastor? Por uma resposta bem simples, um motivo bem simples. A maioria dos cristãos não se deram conta do que realmente é a fofoca. O salmista Davi, ele nos fala no capítulo 19, verso 2, o seguinte: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. A fofoca, ela está dentro de uma classe de pecados, que eu chamo de pecados discretos, que nós cometemos diariamente e não percebemos que isso é um pecado. Coisas como gula, a fofoca em si, um olhar altivo. Todo mundo comete diariamente a questão da inveja, do julgamento equivocado.
e não percebemos que cometemos. Então, se faz a necessidade de você perceber o pecado em si, para então você confessá-lo, se arrepender dele e largá-lo. Falta um pouco também dos pastores trazerem esse entendimento na igreja. O ruim é se o próprio pastor é um fofoqueiro também, né? Isso se torna um problema muito sério. O senhor conhece algum? Sempre encontramos por aí, né, pastor Heber? Obrigado. Pastor Michel Dias, ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, parceiro do Vejam Só. E hoje nós recebemos, depois de vários anos, né, não é mais uma estreia, mas ele esteve há muitos anos atrás conosco, o reverendo Gilberto Pires de Moraes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. E o senhor, reverendo, como é que responde a pergunta? Eu acredito que a questão da fofoca, da maledicência, existem muitos textos bíblicos muito claros para nós que condenam essa prática. A palavra de Deus diz que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, engana o coração e de fato, está numa tremenda contradição de termos no que diz respeito à palavra de Deus diz. A sua religião é vã. Então, eu acredito que o assunto deve ser tratado. Eu até quando via o questionamento, né, por que não se combate? Na verdade, eu creio que os pastores que levam a sério as Escrituras e essa postura ética dos crentes devem, de fato, combater quando expõe a palavra em aconselhamentos ou até mesmo quando sabe de algum conflito, procurar conciliar as pessoas, né? Mas eu acredito que é uma questão que tem que ser combatida até para a questão do nosso testemunho como igreja, né? É uma das coisas que a gente espera do corpo de Cristo, num processo de santificação, de mudança e como evidência de novo nascimento, que a nossa comunicação também seja tratada. Uhum. Bom, agora é a sua vez de se manifestar. Nós temos uma pergunta, aliás, muito interessante, na minha opinião, né? Que foi postada para servir de suporte, de apoio ao debate que estamos fazendo aqui sobre a fofoca. Essa pergunta, essa pesquisa está publicada no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos publicar? E aí... Vamos. Você conhece alguém que foi disciplinado na igreja por causa da fofoca? Não é saber que uma igreja disciplinou, não. Você conhece a pessoa que foi disciplinada? Você conhece alguém? Sim ou não? Por que eu pus conhecer? Para não respondermos por ouvir falar, porque aí nós vamos fazer fofoca, né? Então, vamos combater a fofoca fazendo fofoca? Não. Então, você conhece, quem que você conhece que já foi disciplinado por ter feito fofoca, tá bom? Essa é a pergunta tema. E deixa eu já falar para você a respeito eu tenho 2 recados para você agora. Um é sobre o blog. Faz muito tempo que eu não falo do blog. Ele tem várias coisas novas, tá? Quem acompanha o meu trabalho pelo meu Facebook, mais ou menos sabe que o blog tem, mas muita gente vai direto no blog, né? hebercocarelli.blogspot.com.br. Tem vários vídeos novos, alguns sermões novos também já foram postados lá, e um texto relativamente novo que está lá até, tem um mês, né? Então, dá uma visitada no blog e vê lá o que você acha e poste seu comentário. Eu estou respondendo aos comentários do blog, né, pessoalmente. Leva um tempinho, né, umas 2 semanas para eu conseguir responder tudo e pôr lá e publicar. Mas se você fizer o seu comentário, você vai ter a resposta. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Tranquilo, tranquila. O outro recado é sobre a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem cursos novos sendo oferecidos, cursos bastante relevantes para a vida de quem serve a Deus, inclusive cursos muito práticos. Tem um curso novo lá que ensina o pastor ou o administrador da igreja a respeito das exigências legais para a igreja. E isso não é só que tipo de documentos você tem que ter para ter o alvará, não. Por exemplo, esse curso ensina você como lidar com o trabalho voluntário na igreja, que é uma coisa que toda igreja tem, trabalho voluntário. Será que isso pode me dar problema trabalhista amanhã? Pode. Pode e tem dado, muito. Mas como é que eu vou evitar? Não faço nada? Não, tem como evitar. A grade tem um curso específico para isso. Aliás, extremamente bom, né? Para quem gosta de cantar,
não é tocar, cantar. Tem curso de canto na grade, uma bênção lá, né? Ah, mas eu queria aprender a tocar, também tem. Eu sou dirigente de louvor, tem a teologia, um curso preparatório para quem vai dirigir louvor. Tem os cursos de história, de Bíblia, curso para obreiro. Olha, tem uma infinidade de cursos novos na grade. Você liga lá amanhã, no horário comercial, e se informa. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? Eu aguardo muito esse momento do programa, porque assim a gente fica se conhecendo, né? Com duas modalidades. Você pode fazer a sua foto ou o seu vídeo. A gente vai pôr um vídeo por dia aqui para você ver como é legal. Você dá o seu recado, o que você quer falar a respeito do programa Vejam Só, né? Em 15 segundos você só precisa se informar. Tem instruções bem detalhadas no Facebook. O Zeca fez um vídeo bem bacaninho ensinando como é que faz o vídeo. Tem um vídeo meu também exortando você a que assuntos abordar, por exemplo. E como é que você faz para postar esse vídeo e ele poder ser usado por nós, porque tem uma série de complicações, né? Então você vai lá no Facebook e você encontra tudo isso daí, tá bom? E a foto e o vídeo que forem vencedores, nós vamos fazer um sorteio agora em agosto, vão ganhar, cada um ganha a foto, é isso, né? São dois, né? Um para foto e outro para o vídeo, o livro autografado pelos dois autores, né? O pastor Jamierson, né? E o pastor Fabrício Costa, Jamierson Oliveira e o pastor Fabrício Costa, que é muito prazer, eu sou você, é um livro que acabou de sair sobre uma das áreas mais novas do pensamento, que é a área de coaching, né? Eu não gosto de ficar importando palavra, mas qual que a gente vai usar em português? Eu não sei. Então o pessoal usa coaching, então vai ficar coaching mesmo. Que é, algo relacionado com o discipulado prático, né? Fazer as pessoas da igreja a se conhecerem a si mesmas e a superarem os seus problemas. Por exemplo, o pastor Michel falou agora que a fofoca não é combatida porque quase todo fofoqueiro não tem consciência de que é fofoqueiro, né? Então, o livro do Jamierson e do pastor Fabrício, né, embora não seja sobre fofoca, vão ajudar ao fofoqueiro se reconhecer, né, ao virtuoso se reconhecer e poder exercer seus dons. Tem um versículo que Paulo escreve para Timóteo que nunca eu entendi. Paulo fala assim: eu exorto a você, né, que você reavive o dom que há em você. Como assim reavive? Então, o Timóteo, discípulo de Paulo, tinha feito o dom enterrar? E tinha enterrado o dom dele? Talvez ele nem tivesse consciência disso. O coaching vai tratar dessas coisas todas, tá bom? Então, faz seu vídeo, faz sua foto e manda para cá. Vamos ver? A primeira foto de hoje vem lá da Bahia, em Barreiras, no estado da Bahia. Nós temos o pastor Robson Pereira. Ô pastor, que prazer conhecê-lo. Que Deus o abençoe e a sua igreja. Manda um ósculo santo meu no domingo, na próxima reunião, próximo culto que vocês estiverem lá. Manda um ósculo santo meu em nome do Vejam Só, tá bom? Um dia eu vou para a Bahia, quero passar em Barreiras para apertar a sua mão. Da Bahia para o Rio Grande do Sul, em Canguçu, nós temos o Kleber e a Diúlia. Olha que casal bonito, bacana, simpático, né? Eu gosto quando o casal assiste Eu Vejo Só, até porque de vez em quando deve sair umas briguinhas, né? Kleber e Diúlia, um ósculo santo, um abraço forte para vocês e povo de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Agora no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nós temos a Elaine Teixeira da Fonseca. Uau! Jovenzinha assistindo ao Vejam Só, olha só. Que bênção. Amém. Glória a Deus, Elaine. O ósculo santo para você também, para toda a sua família. E para o povo aí de Duque de Caxias. O Duque de Caxias acho que era a Baixada Fluminense, né? Lá no Rio. Vamos para Pernambuco, em Camaragibe, lá em Pernambuco, o Laurindo Carlos e a esposa Ivonete Ferreira, né? Então, o Laurindo e Ivonete, é assim, ó. Quando vocês forem fazer foto, e o pessoal aí que está assistindo, faz a mesma coisa. Não apaga a luz da sala ou do quarto, né?
Ah, mas aí vai ficar meio apagada a televisão. Não faz mal, ainda mais que aquele cara feio que está ali, quanto menos ele aparecer, melhor. O importante é que vocês apareçam, tá? O Laurindo e a Ivonete. Vocês que têm que estar no destaque. E continuamos em Pernambuco, agora vamos para a capital, Recife. O Leandro Vital e a Leandra Vitória, né? Olha a Leandra, que gatinha! Um beijão para você, Leandra. Tímida, né? O Leandro, parabéns. Deus abençoe você, Leandro e Leandra, né? Em Recife, linda capital de Pernambuco, que eu já tive o prazer e o privilégio de conhecer. Bom, o assunto hoje é fofoca. Pastor Michel, o senhor disse que a gente não se apercebe quando é fofoqueiro? Exatamente. A verdade é que muitas vezes é mais cômodo nós enxergarmos as falhas dos outros do que propriamente as nossas. Por isso que eu comecei aqui o programa citando Salmo 19, verso 12. A verdade é que muitas pessoas não se deram conta de que são fofoqueiras e muito menos que a fofoca se trata de um pecado. Eu acho até que é relevante nós explicarmos ao público o porquê da fofoca ser um pecado. Eu gostaria até de citar 3 pontos aqui que a Bíblia nos mostra. Vamos começar com Gênesis 9, verso 20 ao 23, quando Cã, o filho de Noé, ao ver o pai nu, despido e totalmente alcoolizado, vai, chama os seus irmãos e expõe a nudez. Primeiro, por que a fofoca é um pecado? Porque você está expondo a nudez da pessoa, uma falha, um desvio de conduta, uma fraqueza dela. O Senhor mesmo citou no início o que Jesus nos ensina. Não julgue para não ser julgado. Mas o que é o julgar? É apenas eu falar que ele é isso ou que ela é aquilo? Não. O ato de expor a nudez espiritual, emocional da pessoa é um pecado, é algo feio, algo reprovável pela Bíblia. Outro ponto também a ser examinado, Êxodo capítulo 20, verso 16, o 9º mandamento qual é? Não fará falso testemunho do seu próximo. Vamos considerar que aquela famosa frase do brasileiro, fofoca em cada conto se aumenta um ponto, né? Quase todo fofoqueiro, quando ele vai levar um dado de alguém para uma outra pessoa, ele sempre aumenta, vamos fazer igual o mineiro faz, um bocadinho. E de bocadinho em bocadinho, o que era um fato desse tamanho, ganha uma proporção equivocada, uma proporção mentirosa. E quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai do engano? Então, já vemos aqui que você expõe a nudez da pessoa, vemos aqui que você faz um falso testemunho, às vezes de algo que você nem tem certeza. E, por fim, nós também podemos citar Marcos 7,12, na qual Jesus diz que aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, nós também deveríamos fazer a elas. Mateus 7,12, Jesus nos afirma isso. Eu gostaria que uma falha, um pecado, um desvio de conduta cometido por mim ficasse de conhecimento de toda a igreja? Ficasse de conhecimento de toda a firma, o local onde eu convivo, o ambiente social que eu convivo? Certamente não. Então, se eu não quero que a minha nudez seja exposta, se eu não quero ser colocado numa situação de vexação e se eu não quero ferir os mandamentos de Deus, logo eu vou me abdicar, eu vou ser contra a fofoca e não vou aceitar que ela faça parte da minha vida. Muito obrigado, esse foi o pastor Michel Dias. Aí eu tenho uma pergunta para o reverendo Gilberto, da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pastor Michel citou 3 textos bíblicos muito fortes, que eu tenho certeza que a maioria dos telespectadores e das telespectadoras não associavam com fofoca, né? Mas se a Bíblia fala tão fortemente, por que tem tanto fofoqueiro e tanta fofoqueira? Eu acho que a questão, quando a gente fala da fofoca em relação à igreja, em relação ao corpo de Cristo, a gente tem que entender que se de fato nós passamos pela transformação, pela regeneração, nós entramos numa estrada que se chama santificação. E nessa estrada nós somos lapidados, o nosso caráter é lapidado. Eu creio que especialmente na questão da comunicação. E a Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu faço fofoca, eu demonstro de forma prática que eu não estou amando. Eu demonstro de forma prática que há conflitos internos dentro de mim
que me levam a falar do outro. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de amor, se o meu coração estiver cheio de misericórdia, se eu estiver de fato manifestando o fruto do Espírito na minha vida e cultivando este fruto, uma das áreas que Deus vai tratar necessariamente é essa área da comunicação. Então eu acredito que a fofoca é uma questão que envolve o caráter do cristão, sim, porque quando nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, uma das coisas que a gente procura cuidar e ter um cuidado especial é quanto à reputação das pessoas e à dignidade das pessoas. Então, eu acho que é um péssimo sinal quando, principalmente, as pessoas chegam a achar que é natural isso. Acho que o cristão, em hipótese nenhuma, deve achar natural ele falar mal do seu irmão, até porque Jesus, no Sermão da Montanha, condenou de forma muito categórica isso. A gente vê o livro de Provérbios de Salomão, o Tratado de Tiago, capítulo 3, que fala dos males da língua. Então, eu acredito que é uma questão que tem que ser tratada e é uma questão de santificação, uma questão de confissão de pecados, uma questão de discipulado. Nós precisamos ensinar os crentes que, de fato, nós vamos ser reconhecidos como o sal da terra, como a luz do mundo, se houver evidências claras, inclusive nessa questão da nossa comunicação e do próprio meio que nós vivemos, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Não estou dizendo com isso que nós não vamos errar, que nós não vamos falhar, mas eu creio que é importante ministrar para a igreja isso e colocar como um aspecto vital do discipulado e da caminhada com Jesus, respeitar a dignidade do outro, a reputação do outro. Tá, vamos lá. Agora, eu vou pôr uma pimentinha aqui na história. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, relata um episódio muito desagradável contra Pedro e também Barnabé, que, aliás, era o fiador espiritual e moral de Paulo diante dos apóstolos, né? Paulo expõe a fraqueza de Pedro e de Barnabé. Ele não está fazendo fofoca? Ele não tinha que ser punido, não? Você lembra desse texto? Lembro sim. É um fato bem relevante a ser considerado aqui, esse fato. Eu vejo sim, não tem por que não dizer, que não seria ali uma fofoca. Por quê? Qual a diferença de uma exposição para uma fofoca? A exposição, ela visa a edificação. Paulo, nas suas cartas, ele sempre procurou edificar a igreja. Mas no momento que ele expõe uma fraqueza de Pedro, uma nudez de Pedro, ainda que involuntariamente, ele fez a mesma coisa que o filho de Noé também fez. Olha lá, eu tive que repreender a Pedro na frente de todos, porque com os gentios ele tinha um comportamento e com os judeus ele tinha outro. Logo, eu não consigo encontrar outra resposta, mesmo porque não gerou edificação nenhuma. Pelo contrário, nós vemos que havia até farpas entre eles, visto que nas suas cartas Pedro cita, né, que os textos de Paulo eram difíceis de serem compreendidos e alguns indoutos usavam aquilo para distorcer as revelações sagradas. Eu vejo que havia uma troca de farpas entre eles, em algum momento houve pelo menos, e ali Paulo foi mais humano do que espiritual naquele momento específico. Não que isso desabone a conduta dele. Então, mas como é que a gente lida, então, reverendo, com a fofoca? Vamos supor que eu estou lá na sua igreja, sou membro da sua igreja, e aí vem uma irmãzinha querida lá e começa a falar mal de alguém. O que eu devo fazer? Eu devo virar as costas, mandar ela calar a boca, expulsar o demônio, denunciar ela para o conselho? O que eu faço? Eu acho que a questão da fofoca, uma das bases da fofoca é que eu falo mal de alguém sem estar diante deste alguém. No caso, por exemplo, que você falou de Paulo e de Pedro, eu acredito que a confrontação foi necessária, foi uma edificação visando a correção dele e dos demais. Tanto é que nas cartas pastorais, Paulo fala da necessidade, se um presbítero cometer algum pecado, que ele seja repreendido na frente de todos. Então, a confrontação, ela é muito importante para a maturidade cristã. Eu acho que, se nós olharmos, por exemplo, 2 textos específicos das Escrituras, Mateus 18, verso 15, diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e como publicano. Então a gente vê que o texto, ele nos leva à confrontação. Se você tem um conflito com o teu irmão, não terceirize a conversa. Então quando alguém na igreja vem falar comigo de um abatimento, de uma tristeza, de um conflito com outro irmão, a primeira coisa que eu oriento, vai confrontar o seu irmão. Se vocês dois resolverem, ninguém vai ficar sabendo, Deus será glorificado e vocês vão dar um valor a mais à amizade de vocês. O ruim é o que acontece na igreja hoje, muitas vezes, que intensifica a fofoca, é a questão da terceirização. Nós terceirizamos, nós não confrontamos. Então, eu não vejo a confrontação como algo ruim, desde que essa confrontação seja feita em amor, desde que essa confrontação seja feita em verdade. Há um outro texto também, de Mateus 5:23, que já é um outro lado. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. A Escritura, ela nos cerca. Se eu tenho algum problema com alguém, eu vou resolver com esse alguém. Se eu sei que alguém tem um conflito comigo, eu procuro este irmão. Então, ela não abre espaço para a fofoca e para a maledicência. A Escritura, ela nos induz a confrontar. E a confrontação, para mim, e pelo que eu vejo nas Escrituras, é uma questão de maturidade espiritual. Na verdade, os crentes crescem quando eles aprendem a confrontar. Então, diante da sua pergunta, quando eu sou procurado nessas questões, eu oriento pela Escritura que isso deve ser feito para que o problema se acabe logo ali e não haja consequências piores depois. Bom, pastor Michel, o reverendo está sendo muito idealista, né? Porque quando o crente comum chega para o pastor e fala, olha, aconteceu assim, 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 assado, com fulano e tal, mesmo que o reverendo, né, o pastor responda, não, o reverendo Gilberto fala assim, não, você vai lá, confronta e tal, na verdade, quem trouxe o problema acha que diante de Deus ele já fez o papel dele, ele passou para o pastor, para o líder. Quem tem que resolver o problema é o pastor que ganha para isso, né? Conhece a piada? O pastor foi fazer uma visita na hora do café, aí o dono da casa não era crente, a esposa era crente, né? Aí ela chama todo mundo, tal, serve o bolo, serve o café, aí ela fala assim, fala pro marido, né? Benzinho, quem que vai fazer oração, né, para agradecer? O cara fala assim, uai, o pastor, ele não ganha para isso? Ele que ore. Então, o pastor ganha para isso. Ele está sabendo que o fulano ou a fulana pisou na bola, ele que vai lá resolver. Eu não. Até, reverendo, a maioria das vezes, quase sempre, a pessoa chega, olha, eu tenho um assunto delicado e tal. Não diga que fui eu que falei. Não é assim? Sim. Uma das coisas que cabe a todo pastor ter, todo líder de ministério precisa ter, é a habilidade do discernimento de espíritos. Saber qual real é a intenção da pessoa que está trazendo o fato. Eu já tive experiências na igreja de ter que afastar um ministro envolvido na obra ante um comportamento que foi trazido por alguém que eu nem conhecia. A pessoa era de fora da igreja. Mas a gente tem que ver qual que é a intenção daquela pessoa. Algo que eu observo num fofoqueiro é que a maioria dos fofoqueiros tem uma vida frustrada. Tem uma vida incompleta. Ela é tão frustrada na sua vida que, infelizmente, ela se vê na obrigação de olhar a vida dos outros. Vamos aqui pegar, por exemplo, as programações de fofocas que há na televisão. Uma pessoa que realmente é feliz, tem projetos, está sempre ali com a mente ocupada em cuidar do seu trabalho, da sua família, dos seus ideais, ela perde o seu tempo querendo saber da vida alheia? A verdade é que não. Quando nós trazemos isso para a igreja, nós encontramos essa mesma questão. O pastor Gilberto bem falou aqui que é uma questão de santificação, é verdade, mas dentro da parte espiritual, nós não podemos ignorar que o ser humano também é uma alma. O nosso espírito, ele passa pelo processo do novo nascimento, mas a nossa alma, como bem diz o apóstolo Paulo, todos os dias ela é submetida a uma etapa de transformação, de restauração.
E muitas pessoas, elas chegam e ainda estão na igreja emocionalmente frustradas, vazias, incompletas, inquietas, e por não ter nada em suas vidas que possa suprir esse vazio, elas acabam levando o seu olhar para a vida dos outros. Então, a gente tem que sempre julgar qual é a intenção da pessoa que trouxe aquela situação. É com a intenção de salvar aquele irmão que está passando por um momento difícil, que teve um desvio de conduta? É edificar a vida daquela pessoa? Ou é simplesmente trazer a nudez dele para o pastor e falar, ó, pastor, eu sou santo, aquele ali é pecador? Eu acredito que a questão do papel do pastor, como você colocou, uma das máximas do Evangelho é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Infalível. Infalível. Inspirada, infalível, suficiente. Então, eu creio que o pastor ele tem essa responsabilidade de instruir os cristãos, quando procurado, quanto ao que a Escritura diz. Porque, na verdade, a fofoca ela só traz malefícios para todas as pessoas. Como o pastor colocou muito bem, a pessoa que tem o hábito de fazer fofoca é uma pessoa não resolvida. Ela tem conflitos internos, ela tem uma história. Às vezes é importante, no aconselhamento, conhecer um pouco da história dessa pessoa, porque ao ouvir a história dela, você vai compreender porque muitas vezes ela sempre coloca o outro e ela não olha para si mesma. Então, eu creio que a gente precisa pegar, como diz Paulo a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a paciência, com toda a doutrina. Eu creio que o papel de nós enfatizarmos o que as Escrituras têm a dizer para a igreja ajuda muito nesse processo de autoconhecimento das pessoas, dos seus conflitos, das suas neuroses e também da possibilidade de elas poderem crescer diante de uma luta, de um conflito que tem a ver com talvez o que alguma pessoa fez com ela, algum conflito, alguma conversa que não foi bem explicada, entendeu? Então, eu acho que o papel nosso pastoral, até porque a proposta do tema de hoje é porque não é combatido às vezes, né? Tem que ser combatido de forma sábia e de forma que se trabalhe uma construção no coração das pessoas, na mudança do caráter, no aperfeiçoamento do caráter, no que diz respeito a se relacionar um com o outro. Bom, a gente vai para o intervalo, já voltamos, inclusive com os comentários alguns comentários postados no Facebook, mas antes eu queria ver se a gente pode assistir ao vídeo, né, do telespectador que nos enviou, o Fernando, ele é aqui de São Paulo, e ele tem um recado para nós. Vamos pôr no ar? Paz de Cristo, pastor Heber Cocarelli. Meu nome é Fernando, eu sou aqui da cidade de São Paulo, capital, e eu estou aqui com meu filho Matheus Ribeiro. Nós assistimos o programa todos os dias. Pastor, eu gostaria de sugerir um tema para o programa, para o debate. É sobre as línguas estranhas, as supostas línguas angelicais. Os cristãos reformados, eles dizem que essas línguas estranhas não existem, são idiomas, baseado lá em Atos capítulo 2. Já os cristãos pentecostais dizem sim, são línguas angelicais. Vamos resolver esse problema aí no programa, Heber. Um grande abraço. Deus abençoe, Fernando. Um grande abraço para você também, já que você mora em São Paulo, querendo vir assistir a gravação ao vivo, fique à vontade. Só combinar o dia e a hora com o Rafael pelo Facebook. A gente vai para o intervalo, a sua sugestão está anotada, né, Angélica? Anota aí. Eu te dei 9 temas, ficam 10 agora, né? Existe mesmo as línguas dos anjos ou aquilo é poesia? A gente volta já. Olha, se a fofoca é tão ruim, né? Ela produz coisas muito ruins, por que a gente não a combate de maneira efetiva, nem na sociedade, né? E nem na igreja? Na sociedade, tudo bem, o mundo jaz o maligno. Uma coisa que eu nunca consegui entender, não tem nada a ver com... Quer dizer, não tem muito a ver com o tema, porque a gente está falando de igreja, né? Mas você mencionou, pastor Michel, os programas de televisão sobre fofoca, boa parte deles, né, faz um sucesso danado, ocupa a tarde toda fazendo fofoca sobre programas das outras emissoras. Isso é o fim do mundo. Né? É como se a nossa emissora aqui fosse ficar fazendo fofoca sobre a emissora lá da Igreja da Lagoinha. Ué, eu quero que todo mundo assista a minha programação, não a da Lagoinha. Não é isso? Eu não entendo, mas enfim, o mundo é assim. Agora, e na igreja? Por que a gente não combate? Olha,
Nós temos alguns comentários postados no Facebook do programa. A Miriam Nogueira, ela escreveu assim: parabéns por essa pergunta. Afinal, muitas vezes vemos crentes ficando tristes ou saindo da igreja em questão por muitas vezes serem motivadas por fofocas ou desentendimentos, ou em decorrência de pessoas que pensam que pecado é só adultério, namoro desregulado de crente ou homossexuais na igreja. Existem pecados bem mais profundos, acobertados, onde muitos fazem vistas grossas. A fofoca e a inveja pode sim gerar um mal muito maior dentro ou fora da igreja, mas quase não se ensina sobre isso. Lamentável. Às vezes coa-se mosquito e engole-se camelo. É verdade, né? Jesus é que disse isso. Talvez, né, Miriam, porque em boa parte dos casos nós sejamos fofoqueiros também, né? Enfim, eu vou ficar combatendo a fofoca, mas eu faço fofoca também, a minha família faz. Então é melhor a gente, né, fazer de conta que isso não existe. No passado, pastor Michel, o senhor citou vários textos da Bíblia. No passado, o pecado que mais irritava a Deus era a murmuração. O povo de Deus murmurava demais. Será que a gente piorou fazendo da murmuração a fofoca? Porque ninguém faz fofoca de coisa boa, né? A verdade é que a murmuração, ela é a fofoca em si. Até eu brinco que Números não deveria ter esse nome, né? O livro de Números recebe esse nome por causa da numeração do povo, os 2 censeamentos que Moisés fez. Mas deveria ser o livro das murmurações, porque em quase todos os capítulos nós vemos registros de motins, começado com uma fofoca, e foi incendiando todo o arraial de Israel. E até eu acho que interessante agora, pastor Heber, pegando a ponta do que o senhor disse, de nós trazermos para o lado social, cristão, esse tema. Porque até agora nós falamos a parte do cristão em si, se é pecado ou não, de santidade e tudo mais. Eu acho interessante aproveitar essa pergunta que o senhor me fez e nós explicarmos para o povo de Deus por que a fofoca é nociva dentro do meio cristão, dentro da igreja, do convívio social na igreja. E algo que me chama a atenção, por exemplo, é 1 Coríntios 12, 24, na qual Paulo fala sobre a unidade dos membros do corpo. Eita, capítulo complicado, né? É uma pregação linda que às vezes nós não conseguimos viver, precisamos trabalhar isso. Diz assim no verso 24: porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando uma mais honra a um do que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Algo que infelizmente muitos cristãos não perderam foi a sua individualidade. Eu chego na igreja e eu quero levar para a igreja a minha individualidade, isso é um problema. Porque quando eu começo a me ver como um corpo, eu entendo que se todos os membros da igreja estão bem, logo a igreja vai bem. Mas se tem um membro ou outro que não está bem, ao ato de expor aquela pessoa, eu estou promovendo divisão no corpo e enfraquecimento no corpo de Cristo. Miriam ficou leprosa. A congregação ficou 7 dias parado por causa dela. Uma pessoa, que por sinal começou com fofoca, né? Ela e Arão, comprometeu o andamento de toda uma congregação. Hoje nós não somos uma congregação física, natural, mas somos uma congregação espiritual. Se tem um membro da igreja que não está bem, expor esse membro não vai fazer o corpo de Cristo melhorar. Pelo contrário, vai mostrar uma coisa muito terrível. O quê? Aquilo que Paulo diz em Romanos 15:1, suportando a fraqueza um do outro. Mostra que na igreja os fracos ainda não têm vez. É verdade, reverendo, que tem gente que sai da igreja por causa de fofoca? Muita gente. Infelizmente, a gente vê alguns casos, alguns relatos que eu creio que entristece muito o coração de Deus e prejudica o nosso testemunho diante do mundo. Então, acho que é muito importante um trabalho de prevenção em relação a isso. Por isso que eu enfatizei muito a questão do discipulado, do acompanhamento com os crentes, né? Na minha igreja, por exemplo, nós fazemos um trabalho de grupos pequenos e uma das coisas que a gente instrui os líderes de grupo
é exatamente o cuidado com isso. Pela oportunidade de estar com um grupo menor, de nós ministrarmos princípios bíblicos que podem trazer valor para o grupo no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito ao respeito quanto ao outro. Eu acho que é uma questão eminentemente pastoral que a gente tem que se preocupar, de maneira que a gente diminua esses fatos que infelizmente acontecem, de pessoas até ficarem num trânsito religioso muito grande por causa desses conflitos. E se você fizer vistas grossas, eu acho pior. É importante tratar, é importante, inclusive, quando se tem de fato as fontes e como se comprovar, disciplinar, de maneira que a pessoa possa se corrigir e que isso possa ser um exemplo para a igreja. Porque se não se faz nada também, infelizmente, socialmente falando, as pessoas vão adquirir um padrão de comportamento. Então, cabe a nós, eu creio, como liderança da igreja, cuidar com muito carinho disso, cuidar das pessoas feridas, procurar da forma mais discreta possível, quando a gente sabe dessas feridas, promover reconciliação, porque quando há reconciliação também, o corpo de Cristo amadurece, as pessoas amadurecem. E, acima de tudo, isso deve partir da própria liderança da igreja, porque não são poucos os casos que a gente vê que a fofoca, às vezes, vem de cima. Bom, vamos lá. Mais uma opinião. Fábio Pius. O pastor exclui da igreja quem teve relações sexuais antes do casamento, mas passa a mão na cabeça do fofoqueiro. Engraçado que esse é o pecado que Deus abomina, mas que acha abrigo nas igrejas. Aí ele cita Provérbios 6, 16 a 19. Esse é o nível da igreja de hoje, segundo a ótica do pastor e não da palavra. O irmão está com a Bíblia aberta, por gentileza. Provérbios, capítulo número 6, versos 16 a 19. A palavra de Deus sempre tem preponderância, né? Vamos ler. Provérbios 16, verso 6. Meia dúzia. Aí, verso 16. 16 ao 19. Isso. Diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquinam pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. É a 7ª coisa, aquela que Deus abomina, além dos lábios mentirosos e tudo mais. Misericórdia. Fábio. Pois é, então, aí, reverendo, fortalecendo a sua fala, é preciso, então, tirar a ideia de que fofoca é coisa de somenos importância e mostrar que é um pecado altamente destrutivo, né? Gravíssimo. Na verdade, se você pensar bem, a conversa da serpente com Eva foi uma fofoca. A serpente chegou, não, Deus está te enganando. Assim. Que ninguém nos ouça. Deus está te enganando. Você não vai morrer, é que ele não quer que você fique igual a ele. Não foi? Exatamente. Olha o resultado. Eita, nós. Agora, pastor Michel, é verdade que só mulher é fofoqueira? Não. A verdade é que o ser humano, por si só, ele é fofoqueiro, né? Ele sente a necessidade de se comunicar. O fato é que desde as figuras rupestres, das cavernas, o ser humano sente a necessidade de contar não só sobre si, mas principalmente sobre os outros. Principalmente quando sobre o outro é ruim, né? Exatamente. Assim, fofoca boa ninguém recebe, né? Vamos lá. Joel de Oliveira. Parece simples, mas pecado grave. Contenda entre irmãos, um dos 7 pecados que Deus abomina. Ele está mencionando o mesmo texto do Fábio, né? Provérbios, capítulo número 6. Wagner Chaves, os que deviam disciplinar são os que mais fofocam a vida dos outros. Wagner, também não é assim, né? Agora, reverendo, já me disseram várias vezes, nesses meus 41 anos de ministério, eu fui conversar com o pastor da outra igreja, contei lá o meu problema, dali alguns dias estava lá no púlpito, ele não falou quem era, mas expôs o problema lá. Isso está certo? Não está certo. Eu creio que, como o próprio texto de Mateus 18 diz, se a gente consegue resolver a coisa no gabinete pastoral, é bênção. As pessoas saem ganhando com isso, a igreja ganha com isso. Então, eu creio que essa questão de você guardar segredos, de você respeitar a reputação da pessoa é muito importante, especialmente
para o obreiro que ministra a palavra de Deus. Ele deve respeitar isso. Então, a questão do sigilo é uma questão importante para que os líderes ganhem credibilidade. Se alguém confessa um pecado, eu tenho que tratar com a pessoa. E não é incomum a gente ouvir, às vezes, de pessoas que preferem ir num psicólogo, porque ali já tem um código de ética, onde ele não compartilha com ninguém aquilo que foi falado. Não pode. E eu já ouvi relatos que a pessoa prefere, de repente, ir a um psicólogo do que ele falar com a igreja, ou de falar com seus líderes. Porque, de repente, o líder vai e conta para a esposa conta para outras pessoas, e a coisa cresce de uma maneira... Mas, pastor, esse risco, me permita, não é muito grande quando você tem grupos pequenos, como tem lá na sua igreja? Eu acredito que a questão dessa intimidade que há nos grupos, né? É muito importante a supervisão. Por isso que a supervisão, e quando a gente fala desta visão de as pessoas serem cuidadas, pastoreadas no grupo pequeno, a supervisão ela é muito necessária de você acompanhar o que está acontecendo nos grupos. Não é uma supervisão de vez em quando, mas uma supervisão contínua, e procurar conhecer o coração dos seus líderes também, quanto a essa questão de integridade da parte deles. Porque, na verdade, o grupo, a igreja, para você pastoreá-la bem, quanto mais pessoas você tiver preparada para te ajudar a carregar esse piano, melhor, né? Sim. Nesse sentido. Bom, a Crentolândia é um dos núcleos, né, onde os crentes se reúnem. Será que tem fofoca lá? O Zeca foi conferir. Na sua opinião, a fofoca é um problema? Sim ou não? Sim. Se ela é um problema, você conhece alguém que já foi disciplinado na igreja por conta da fofoca? Disciplinado? Olha, eu já vi fofocas destruírem pessoas. Disciplinado eu ainda não vi. Mas você não considera isso um problema, já que fofoca é um problema, é um pecado? Você acabou de falar que já viu pessoas sofrerem com isso e ninguém ser disciplinado por isso. Por que a igreja não dá atenção para essa questão da fofoca? Eu acho que, independente de ministério, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas focam tanto em outras coisas e esquecem de focar no que é o ensinamento, né? Ajudar as pessoas com essa parte de fofoca ou com outras coisas que é complicado, né? Porque tudo é pecado. Então não temos um pecadinho ou um pecadão. Assim, todos é o mesmo pecado. Sim. Considerando assim um pecado e que ela é um problema, você já viu alguém ser disciplinado na igreja por conta da fofoca? Já. Inclusive na minha igreja já aconteceu isso, sim. Já sim. E para você, na sua opinião, isso é bom? Que a igreja fique atenta a essa questão? Ah, com certeza. Com certeza a igreja tem que estar atenta, sim, a isso, sim. Olha, eu vou falar bem a verdade. Eu já vi pregações sobre isso, ensinos sobre isso. Agora, falar assim, foi disciplinado por causa de fofoca, não. Mas foi até uma tese que a gente estava falando esses dias. Talvez se acontecesse o fato de ser disciplinado, talvez melhoraria. Nunca vi. Até hoje, sinceramente, eu nunca vi, não. Só disciplinado verbalmente, né? Agora, assim, através de um nível eclesiástico, assim, nunca vi ser disciplinada, não. É um problema. Fofoca é algo que cresce muito, né, no meio evangélico, dentro da igreja, né, principalmente. Chegou no ponto que eu queria. Crescendo dentro da igreja, você já viu alguém ser disciplinado na igreja por conta da fofoca? Já vi algumas pessoas, sim. E o que você acha dessa preocupação da igreja? Deve existir realmente? Com certeza, porque é algo que pode destruir, né, não somente a igreja, mas também o povo de Deus, né? Legal, eu só fiquei curioso com uma coisa. As pessoas que viram gente ser disciplinada por causa de fofoca, será que a fofoca não foi contra o pastor ou a esposa dele? Porque falar mal de pastor aí ela né, pastor Michel? Quando o assunto é falar mal da liderança, né? Sempre os fofoqueiros de plantão ficam sempre atentos. Mas, pastor Heber, enquanto nós ouvimos os depoimentos, me veio à memória, a Bíblia tem um capítulo que fala sobre fofoca. Indiretamente, mas fala. O capítulo inteiro, embora curto. Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou e nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim.
De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe? Tal a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Fofoqueiro, tem alguma câmera aqui? Fofoqueiro, guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Tá certo. Reverendo, qual seria o melhor tratamento para... Como é que a gente ensina a igreja contra a fofoca? Porque, assim, por exemplo, né? Eu chego lá na minha igreja e falo assim, não, porque a fofoca é pecado e tal. O povo da igreja fala, bom, melhor se eu começar com a sua casa, né? Porque tem gente fofoqueira dentro da sua casa. Não é assim? Eu acredito que uma das maneiras de a gente poder resguardar o povo e a comunidade desse pecado, primeiramente é o ensino bíblico, ensinar diligentemente as Escrituras. Jesus resumiu a lei com 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, com todo o ser, e amar o próximo como a si mesmo. Eu só posso parar de fofocar ou ter temor ao fazer isso quando de fato eu levar a sério esses 2 mandamentos, quando eu me coloco no lugar do outro. Então, ensinar empatia para a igreja, de se colocar no lugar do outro, é muito importante. E às vezes, até quando a gente expõe isso, biblicamente falando, procurar dar exemplos de como isso destrói a vida das pessoas, como isso destrói a partir da própria família, na parentela. Dar exemplos clássicos, onde a Bíblia mostra que, de fato, o salário do pecado é a morte, em todas as instâncias, especialmente nessa questão da comunicação, como, de fato, as pessoas ficam prejudicadas. Então, eu acredito que a prevenção, por isso que eu ressalto mais uma vez a questão do discipulado, a gente não pode ir na igreja apenas ver a igreja como evento, de ir lá e assistir um culto. Eu tenho que participar da igreja de maneira tal que eu desenvolva um segmento em relação a Jesus, um discipulado em relação a Jesus, que seja coerente com aquilo que eu canto, com aquilo que eu oro, com aquilo que eu prego. E a Bíblia fala da necessidade de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então, é inegável que nós temos uma pecaminosidade latente. Essa questão do pecado da língua, quando o Tiago fala sobre isso, inclusive no capítulo 1, ele fala aos mestres, ele fala da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, ela é pura, essa sabedoria é tratável, ela é indulgente, ela é cheia de misericórdia, cheia de frutos. Então, é uma questão de pastoreio contínuo com a comunidade, de maneira que a gente mostre o que esse tipo de pecado produz na comunidade, na vida das pessoas, como torna as pessoas mais miseráveis e como isso as distancia de Deus. E deixar que o Espírito Santo, né, na sua soberania e no seu poder, transforme mentes e corações. Tem uma última palavra, pastor? Tenho sim. O senhor citou Gênesis 3, a fofoca da serpente com Eva, e é o mesmo que nós vemos também em Jó capítulo 1. Satanás, ele começa com uma fofoca ali. Eu estou observando sim, estou cercando Jó, vejo que o senhor cercou ele de bens, por isso que ele é um homem tão reto, tão íntegro. 3 coisas que eu vejo ali em Satanás que nós encontramos no fofoqueiro. Primeiro, você comenta, né? Quem nunca ouviu essa frase? Crente não fofoca, crente comenta. Após comentar, você levanta um julgamento. Deus mentiu para vocês, pode comer. Ou no caso ali de Deus e Jó, me permita tocar nele, só ver se eu não destruo. E por último, ele destrói. Todo fofoqueiro comenta, depois julga e por fim destrói a pessoa expondo. Bom, quem quiser conversar com os nossos convidados, pastor Michel Dias, da Igreja Internacional da Graça de Deus em Arujá, ou o reverendo Gilberto Pires de Moraes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Ermelino Matarazzo, o contato deles está no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? 15% conhecem e 85% disseram que nunca viu ninguém ser disciplinado por causa da fofoca na igreja. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá, Deus abençoe. Crente fofoqueiro, crente linguarudo, fala sem pensar, fala de todo mundo, comenta da vizinha e também do irmão, se mete em encrenca, não tem respeito não. Crente fofoqueiro, crente linguarudo, fala sem pensar, fala de todo mundo, comenta
da vizinha e também do irmão. Se mete em encrenca, não tem respeito não. Pra ele ninguém presta e nem presta atenção que se